Olá! Vamos retornar ao nosso diálogo sobre os temas integradores. Hoje, em especial, falaremos sobre o tema educação ambiental. Mas antes, vamos reafirmar o nosso compromisso em trabalharmos os temas integradores. Nós temos conhecimento que alguns currículos que estão sendo elaborados e outros que estão sendo colocados em prática, impulsionados pela BNCC, têm direcionado os nossos olhares ainda mais para os temas integradores. Talvez neste momento este direcionamento esteja mais geral, mais unânime, mas logo nós estaremos pensando na singularidade, na particularidade de cada estudante, na nossa particularidade enquanto componente curricular. E claro, estaremos sim desenvolvendo um trabalho dentro de um contexto que envolva aquela comunidade em especial, aquela escola. Então, por isso, nós acreditamos que todos esses passos que nós estamos dando, eles não estão em vão. Eles estão servindo de práticas, de experiências para fortalecer a gente ainda mais, para que nós tenhamos a segurança ao selecionarmos os temas integradores e, claro, ao associarmos o tema aos conteúdos propostos e às habilidades. Nós acreditamos em alguns passos que já estamos fazendo e queremos sim continuar esse diálogo cada vez mais para a gente se fortalecer e propor ainda mais atividades criativas e inventivas para os nossos estudantes. Afinal de contas, são eles que fazem com que as nossas práticas se tornem cada vez mais seguras. Então, nós já conhecemos os temas, já nos familiarizamos com eles, nós também temos a condição agora de pensarmos em qual tema está mais dialogando com um determinado conteúdo e pensarmos ainda em outras possibilidades. Por isso, eu convido vocês a ousarem. Vamos fazer um exercício juntos? Primeiramente, vamos pensar então no tema proposto de hoje, educação ambiental. E didaticamente, nós vamos dividir em este tema para atividades com as crianças e este tema para atividades com os adolescentes. Bem, pensando nas crianças, nós poderemos trabalhar este tema com muitas experiências. Chama de pensamento científico, deixar as nossas crianças tocarem a terra, tocarem a água, observarem, realizarem alguns plantios, envolvendo também, por exemplo, uma mini horta, e desenvolver minhocários, trabalhar de forma que eles observem o crescimento de uma plantinha. Nós podemos também trabalhar o pensamento crítico, ao levarmos algumas reflexões. Por exemplo, como será que as nossas crianças conseguem fazer com que os que estão ao seu redor, os seus familiares, eles pensem em economizar água? Como será que está sendo a questão da coleta seletiva? Será que existe coleta seletiva? E ainda, como será que está sendo a questão do lixo? Como esta família, como esta comunidade, como todos que estão ao entorno das crianças pensam sobre o título, sobre o nosso tema, o nosso assunto, que é a educação ambiental. Então, nós podemos aproveitar este momento e desenvolver nas nossas crianças o pensamento científico, com as experiências, e o pensamento crítico, com as reflexões que envolvem todos os assuntos
de meio ambiente. E com os nossos estudantes, como poderemos fazer? Além de todas essas possibilidades que nós elencamos para com as crianças, claro que nós podemos também pensar para alguns componentes curriculares. Então vamos pensar na língua portuguesa. De que forma a gente pode desenvolver o tema educação ambiental na língua portuguesa? A primeira coisa que nos vem é a questão da argumentação, não é mesmo? Como que é difícil a gente convencer o outro de que algumas posturas estão erradas e outras estão corretas. Como é difícil a gente trazer à tona alguns elementos que realmente mostram os fatos que estão acontecendo na realidade. E como é difícil a gente construir narrativas. Como é difícil a gente defender uma ideia ou defender algo de que a gente sabe que é correto fazer e que muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba não fazendo. E em matemática, o que poderíamos trabalhar? Nós poderíamos trabalhar a representação gráfica, a leitura de tabelas, a montagem de gráficos a partir de alguns dados estatísticos envolvendo o meio ambiente. Por exemplo, o cálculo envolvendo o tempo de decomposição de alguns materiais, a classificação desses materiais, as medidas. E em geografia, como a gente poderia trabalhar? A gente poderia trabalhar o meio ambiente associando ao crescimento, por exemplo, econômico. Quais são os impactos que acontecem? Quais são os danos que acontecem junto a um desenvolvimento, junto a uma economia acelerada? E em ciências, o que a gente poderia trabalhar? Vocês já pensaram? Claro, com certeza, em trabalhar o meio ambiente relacionado à saúde. Como é importante a preservação do meio ambiente para a nossa saúde. Como que é importante saber os locais certos de descarte, principalmente neste momento que nós estamos vivendo. Mas deixei para o final um componente curricular que eu considero um tanto difícil de trazermos o tema educação ambiental à tona. É o componente curricular inglês. E eu devolvo a pergunta para vocês. Como vocês trabalhariam o componente curricular inglês associado ao tema integrador educação ambiental? Eu acredito que vocês devem ter pensado em muitas possibilidades. Mas vamos encerrar aqui com pelo menos duas, que é a questão de uma boa música, de um bom clipe em inglês, que a gente sabe que os nossos estudantes gostam e que causariam um impacto ainda mais para que ele refletisse sobre este tema. Trabalhar alguns clipes, trabalhar uma boa música em inglês e associando sempre a questão do meio ambiente. E a outra situação é que poderíamos sim pensar na importância da língua inglesa para o contexto global e associarmos, por exemplo, uma potência em fabricação de bens eletrônicos, quais são também os impactos positivos e os impactos negativos que uma potência acaba ocasionando no meio ambiente. São algumas dicas que, na verdade, vocês já fazem, mas que ao trazermos ao diálogo, acabam fomentando ainda mais e despertando a nossa vontade de buscarmos por outras possibilidades. Claro que essas dicas podem e devem ser ampliadas por vocês. Por isso, nós queremos sempre agradecer a oportunidade
de estarmos fazendo esse diálogo. Que bom que a gente pode ampliar a cada dia a nossa visão, a nossa argumentação, as nossas ideias. E fica a dica para vocês, para que vocês ampliem ainda mais. Bem, até o próximo diálogo.